Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso Pode Desconstruir, um lugar de livre pensamento de ideias relevantes. Eu sou o Igor com H. E eu sou a Aline Brito, e hoje, antes da gente começar com o nosso convidado, eu já vou convidar vocês para se inscrever no canal, dar aquele like, compartilhar esse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar essa história. E também não se esqueça de deixar os comentários aqui no final, porque a gente gosta de ver todos os comentários de vocês e ler bastante, né? Sim, e hoje eu tô com ele aqui, que é cirurgião dentista, hoje referência em cirurgia das faces, e também ele é alagoano. Mas ele vai contar um pouco da história dele pra gente hoje. Tô com ele, Dr. Júlio Lira. Valeu, gente. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, né, do Igor e de vocês aí, tá participando desse momento que pra mim literalmente é único. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Que bom, que honra, né? Sim. Fico muito lisonjeado de ser convidado, né? E eu acredito que talvez um pouquinho da minha história tenha a agregar aí. Com certeza. A desconstruir muita coisa e também ajudar a construir alguma coisinha aí. Julião, seguinte, a gente tem aqui um quadro logo no início, que é um objeto que o convidado foi um ponto de desconstrução na história do convidado. Legal. Qual que foi o objeto que desconstruiu sua vida e você tem pra mostrar pra galera? Tá, eu trouxe um símbolo, na verdade, porque tem vários, né? Sim. Apenas um símbolo, que é o livro, né, do Pai Rico, Pai Pobre, do Kiyosaki. E por que ele é um ponto de desconstrução na minha vida, apesar de o empreendedorismo já ter sido um pouco da base, assim, desde o meu pai. Foi ele que me deu uma direção, né, de onde eu poderia chegar. Uma base apenas. E daí tudo floriu, assim. Sim. Eu brinco que eu tive 2 batismos, né? Eu tive um batismo religioso, né? Quando eu me converti e tal. E depois eu tive um outro batismo pelo Pai Rico com relação à minha mentalidade. Então, esse livro foi um divisor de águas, né? Primeiro foi a Bíblia, obviamente. Ela é acima de qualquer outro livro. Sim. Mas a nível de negócios, né, que mais ou menos vai ser o nosso papo aqui, esse livro foi o que abriu. E, na minha opinião, hoje, apesar de ter pouco tempo para estar lendo esse tipo de coisa, porque eu faço muita cirurgia, sempre que eu tenho oportunidade, é o melhor caminho, o conhecimento, né, já dizia o próprio Salomão, que pediu isso para Deus. Então, quem sou eu? Se ele, que era ele, estudou e buscou o conhecimento, e Deus abençoou ele, quanto mais eu. Então, vocês vão ver aqui na minha história que o negócio foi bem difícil. Então, se não fosse através dessas pessoas que vieram antes e prepararam um caminho, eu acho que eu não teria chegado onde eu cheguei. Com certeza. Você falou pra gente aqui agora que o empreendedorismo veio lá da base. Onde começou essa história de empreendedorismo na sua família ali? Top. Meu pai, sempre muito batalhador. Então, vou começar lá. Pode começar lá do começo. Meu pai vem de Alagoas, como a maioria dos nordestinos, quase que fugido, né, daquela situação difícil, né? Lá não tinha muita seca, mas muito precário, né? Então ele vem para São Paulo e alguém dá uma ideia, isso ainda vou buscar esse dado depois, mas ele encontra uns barrancos. Ele fala que eu vou construir uma casinha. E literalmente ele construiu a casa com a mão dele, cara. A casa ainda está em pé lá hoje, os muros meio em 3 dimensões assim, foi o terremoto, Isso, foi, eu acho que deve ter abalado um pouquinho. E aí, ele dizia, não, comprei um terreno, foi quando a gente chegou, né, assim. Mas eu era muito pequenininho. E eu ajudei meu pai a construir essa primeira casa, inclusive. Você é um filho único? Eu tenho 2 irmãos. Tenho o Giovanni e tenho a Juliane, né? E São mais novos. Ah, tá. São mais novos. Eles pegaram uma fase, digamos que muito boa, digamos assim, tá? Já pegou o barco andando. Nossa, o negócio fluiu. E aí, cara, meu pai montou aquela casinha já de alvenaria, né? Outros chegaram com barraquinho e tal, de madeira, não sei o quê. Então, que nem eu falei para ela aqui no começo, muitas pessoas dizem que vem do zero, né? Eu vim do menos, bem menos. Década de 90, São Paulo, né? Jardim Ângela, Capão Redondo. Os bairros considerados mais perigosos do mundo 3 vezes. A gente ganhou 3 títulos, né? Cara, a gente ganhou do Iraque, a gente ganhou dos caras lá da Fazigado. Temos prêmios, né? Sim, muitos. Então imagina ali uma casinha no meio do nada, né? Mato e algumas casinhas surgindo e tal, era terreno da prefeitura. E eu me lembro de acordar com tiros, né? Na época matava muita gente, não é à toa que o bairro foi considerado. Então você imagina
Eu devia ter ali, um ano já, né? Aí fui crescendo, mas ainda nesse cenário. E aí, tanto que foi a época até que os MCs Racionais estouraram e tal. Na verdade, um pouco antes, né? Então, eu acordava com um tiro mesmo. E quando a gente abriu o portãozinho, tinha um cara lá na frente. É meio um despertador, né? Louco, cara, louco. Então, imagina uma criança indo comprar o pão e passando em cima de algumas pessoas. Então, o negócio ali foi bem complicado, né? Foi bem complicado, porém a coisa foi andando. Minha mãe fazia de tudo para conseguir, no mínimo, me alimentar. Então, a comida, eu nunca passei fome, mas foi quase, entendeu? Foi quase. E eu nunca perguntei isso para ela, mas eu acho que ela já passou por causa de mim, entendeu? E aí foi passando a história. Eu tô até com o meu script aqui. Antes ainda de sair de Alagoas, quando eu nasci, porque eu nasci e vim com 6 meses para cá. Quando eu nasci lá, minha mãe disse que eu já nasci cheio de doença, tipo zoado, sabe? Zoado. Uma tia minha, sem querer, arrancou o meu umbigo. Eu não entendo de criança ainda, mas tem uma fase para cair, né? Então imagina, foi tirar a fralda com tudo lá, o menino com a hemorragia. E aí começou o meu desconforto, e depois eu vou falar sobre isso também. Aí já começou difícil. Aí vem para São Paulo para teoricamente ser melhor. Opa, não mudou muita coisa. E aí eu fui crescendo. E aí meu pai bebia muito, né? Eu tinha na época, hoje graças a Deus ele é uma pessoa, na verdade sempre foi, esse era o problema que ele tinha, né? Mas se destacava muito. Meu pai, eu me lembro quando eu tinha uns 8 anos de idade, ele tinha um Fusca verde, bem velho assim, né? E um dia ele estava bem alcoolizado. E tinha a viela lá, o Igor conhece um pouco. Antes não tinha casas, né? Tinha um cercado lá que ele tinha feito de um outro terreno que ele tinha pego. E, cara, ele tentou se matar nervoso, bêbado. Desceu um morro com tudo. E, graças a Deus, tinha uns arames que segurou ele e tal. Então, imagina tudo isso na cabeça de uma criança, né? Sim. E eu falava, peraí, mas vai dar certo. Vai dar certo. Chega. E aí, esse foi um pouco do trauma que a gente teve, né? Na época, mas depois meu pai foi trabalhar no Clube Paineiros do Morumbi, aí já tinha uma profissão melhor lá de pizzaiolo e tal. Aí pareceu que a coisa começou a andar. Pareceu que, tipo, nossa, agora, beleza, melhorou bastante, né? E que nada. Quando o negócio começou a melhorar, meu pai falou, não, agora é o momento de voltar pro Nordeste. Eu já tinha 8 anos, eu acho, mais ou menos. Sem os irmãos. Hoje não, já eram todos pequenininhos, né? Já tinha uns 4, 5 anos, 3, 5 anos de idade, os dois mais ou menos. E aí a gente volta pro Nordeste. Meu pai naquela concepção, a maioria dos nordestinos, eles querem isso, né? Eles falam, não. O objetivo é construir alguma coisa aqui para voltar. Só que eu acho que meu pai tinha a crença do ganhar e perder. E foi uma crença que depois eu identifiquei e falei, não, isso não vai dar certo para mim. Isso eu tenho que quebrar. Lógico que eu não julgo ele, né? Cada um tem sua jornada. E aí a gente volta para Alagoas, ele vende o pouquinho das coisas que ele tem em São Paulo, pede lá a demissão, a rescisão, vai para lá, monta um bar no meio do deserto do Saara, tipo, no sertão, e, não vinga. E aí 1 ano e meio a gente vê de novo a gente indo pro buraco. E porque aí... vocês voltaram literalmente do zero de novo, né? Mas o terreno já tinha, vocês já tinham a casa ou vocês tinham passado para frente a casa que estava aqui? Não, tudo que estava aqui ele vendeu. Vendeu tudo? Vendeu tudo. E perdeu tudo. E aí eu acho que sobrou ali, na época, sei lá, 5 mil reais, alguma coisa. Ele comprou um terreno de novo, praticamente onde a gente morava, do lado da casinha torta, né? E aí começou tudo de novo. E aí ele veio na frente de novo, mesma história. Parecia que tinha sido combinado, sabe? Você estava no -0, aí foi pro 0, aí voltou pro -0. De novo, aí eu voltei para menos... Antes estava até bom, eu acho. Tava bom, eu não sabia. E aí ele falou, vou para São Paulo de novo, realmente não vai dar certo aqui, vou na frente e tal. E aí eu me lembro foi um momento muito bacana, porque eu acredito que os 2 pilares que eu vou levantar aqui com vocês hoje, na minha opinião, que fez e que me movimenta até hoje, foi o desconforto. Né? O desconforto de passar por todas essas situações e te levar para um novo nível, saber ressignificar isso. E também a questão... Deixa eu só... E também a questão do desejo ardente. Então, a questão do desejo ardente, para mim, ela é o que motiva, é o que faz acontecer e tal. E aí, o seu Zé vem para São Paulo de novo, Dona Zenira com 3 filhos lá em Alagoas... E nem dinheiro para comprar passagem para vir para São Paulo de novo. Eu me lembro que arrumaram um ônibus clandestino lá, só tinha dinheiro para 2 passagens, né?
que teoricamente éramos em 4, né? Então 2 passagens eu para minha mãe e o Giovanni e a Juliane viriam no colo. E aí eu me lembro que a gente estava vindo e tal, naquele ônibus tipo pau de arara mesmo, se chegar vivo já é um milagre, né? E cara, tinha um senhor na frente, né? Um senhor já. E aí eu acho que ele meio que se engraçou assim para minha mãe, né? E a minha mãe, alagoana, muito esperta, falou, poxa, a Juliane precisava sentar, né? O Giovanni também. Ela deu uma leve brecha ali com o intuito de falar, ó, ele vai ficar em pé. Aí ele mesmo falou, não, deixa a menina sentar aí, moral da história. O velho veio em pé, a viagem... Quantas horas? 30 horas de viagem? Cara, boa parte. E a Ju veio sentada e o D também. Então, volta para São Paulo de novo, para uma casa emprestada. Meu pai faz um buraco na parede, ele também como se fosse uma janela, coloca tipo uma cadeia assim, sabe? Uma grade, né? Fechando tudo. E aí compra um monte de chiclete, de bala, de não sei o quê. Então, enquanto a molecadinha tava jogando bola lá na rua, que já era longe de onde eu tava, eu tava lá vendendo essas coisas, né? Você acha que o seu pai ele já tinha uma veia empreendedora? Sim. Apesar do conhecimento que ele não teve, eu acho que ele não pôde ser um pouco mais próspero. E por isso que eu invisto em conhecimento. O Igor veio, eu participo de muitos cursos, de muitas assessorias, inclusive. Porque eu acredito que a jornada de quem já fez dar certo vai me ajudar e eu não preciso lutar tanto. Mas o meu pai foi o meu maior exemplo, tipo, disparado. Não existe ninguém, não existe modelo de pessoa que poderia ser meu maior exemplo. Principalmente depois que ele parou de beber, que aí ele ficou 100%. Mas ali, sem ele querer, ele me mostrou o caminho. Ou querendo também, eu não vou lembrar qual que era a cabeça do meu pai. Ou talvez nem foi o seu pai, né? Você que teve esse olhar, né? Exatamente, mas ele trouxe a ambiência, né? Que foi abrir o buraco na parede. Tá. E o que eu achava incrível, né? Enquanto a molecada tava jogando bola, eu comprava uma caixa de chiclete, ele me ensinava, ó, vai lá comprar um saco de salgadinho, não sei o quê, não sei o quê. E eu achava, era incrível porque eu investia ali, sei lá, R$10 e voltava 20. Eu investia 20 e voltava 40. Você já tava com uns 10 anos por aí, né? Por aí. Já 10, 11 mais ou menos. E aí eu falei, que legal, né? Que legal. E ao mesmo tempo eu ficava tipo, nossa, eu queria jogar uma bola, eu queria estar com a molecada e tal. E acabou não dando para acontecer isso. Mas como eu tinha um chamado diferente, ainda bem que não deu, porque senão eu ia me perder no caminho. E aí eu começo a vender, né, essas coisas lá e tal, e ali começa o Júlio Empreendedor, o meu primeiro negócio, né? O meu primeiro negócio. E dali eu vi, ainda com a cabeça, né, muito pequena, que eu era um pouquinho diferenciado, agora não na questão financeira ou estrutural, mas na questão mentalidade. E aí eu começo a crescer, tenho um contato com a igreja, né? Nossa igreja adventista do sétimo dia, eu brinco, né? Se eu tivesse que pagar a igreja tudo que ela me proporcionou, não teria dinheiro. Apesar de também não ter muito. Tô brincando, tem um pouquinho. Então, entre essa fase da igreja também, que ajudou muito na educação, principalmente, né? Tanto religiosa quanto até estudantil também. Clube dos Bravadores, né? Você também frequentou? Frequento. Hoje eu dou mais um apoio, né? Eu não consigo estar muito presente, mas começa a minha jornada igreja, empreendedorismo, barra tudo ali, né? Tudo misturado, tá? E aí vai seguindo, né? Eu, com 13 anos de idade, eu começo a entregar brigadeiro na Luiz Carlos Berrini, Vila Olímpia, né? Eu achava um máximo, eu queria só uma oportunidade de trabalhar e não ficar mais lá na grade. Tanto que eu falei o meu primeiro negócio ali já. Porque eu falei, não, tá muito pequeno esse negócio aqui, eu preciso fazer a coisa acontecer. E aí eu comecei a procurar, carregava pedra, fazia um monte de coisa. Aí surgiu um cara que entregava os brigadeiros lá, ó, na Berrini você tem que passar... Nossa, cara, eu andava a Berrini e a Funchal inteiro. Segunda, quarta e sexta para ganhar R$15. E aí, no final do mês, ele ainda enrolava para me pagar, né? Até que um dia, o irmão lá na igreja, o Robson, não sei se você conhece ele, da Sheila, do Leandro Nel, lá o pessoal. Ele trabalhava no laboratório de prótese, né? E aí ele me levou para trabalhar nesse laboratório. E, tipo, eu tava topando tudo, entendeu? O meu pai, sem querer, ele cometeu um erro. Ele falou, não, filho, mas é longe. Sabe aquela proteção? Né? Recurso natural da vida, né? Precisa proteger. Eu falei, pai... E, cara, na época era a época do clandestino, tá? O cara vinha pendurado no ônibus. Santa Mara, Lago 13. Pinheiros até Jacira. E aí eu vinha pendurado lá, naquele ônibus, né? E aí eu conheci a odontologia. Foi aí que começou a minha jornada dentro de um laboratório de prótese.
Nesse laboratório de prótese eu entrei como gesseiro, aí você vai subindo de níveis, porcelana, não sei o que, não sei o que. Quando deu uns 3 anos mais ou menos, eu falei, putz, vai ter que morrer alguém aqui para ser promovido, porque era muito pequeno e não era culpa deles, né? E aí, de novo, eu vou lá e peço demissão. Ô, Júlio, só fazendo um parênteses nessa parte que você já contou, qual que foi a importância dessa vivência na comunidade, ali na periferia, para sua formação? Porque você chegou nessa época que saiu do laboratório, você tinha quantos anos? Quando eu saí do laboratório, eu entrei com 14, 15, eu saí com 18, mais ou menos. 18 anos, então já estava entrando na fase adulta ali. Exato. E o que essa transição, tanto esse deslocamento, porque sair lá do Jardim Ângela para Berrini era longe demais. Sim, sim. Entende? E essa vivência ali da comunidade, essa resiliência que seu pai teve também de perder, mas querer ganhar ali. Sim. O que isso te ensinou ali para dar combustível para você continuar a carreira? Eu acredito que, como eu disse até no começo brincando aqui com vocês, a questão da ambiência. Isso faz toda a diferença para qualquer negócio e qualquer situação de vida. Então, o ambiente, ele acaba te trazendo para um nível diferente, né? Então, o fato de eu me deslocar da periferia até bairros melhores ou até culturas diferentes, né? A gente brinca, nossa, de favelado. Eu comecei a ver que existia um mundo muito maior. Sim. Então, só o fato de eu estar nesse ambiente, de ir para um laboratório, em Pinheiros, tal, região Berrini, tanto faz. Então, isso me trouxe uma visão de mundo que eu não tinha quando eu estava apenas ali naquela bolha. Entende? Então, isso foi, dentro da conexão que você pediu, eu acho que foi o grande diferencial para eu querer mais, para eu querer ir um pouco além. É porque é muito louco, né? Porque a ambiência ela tem 2 poderes, né? Ou de te levantar muito. Ou de derrubar muito. Exato. E a gente sabe que ali na região onde você estava, se você estivesse só ali, você ia ficar para baixo. Isso, e tinha tudo para dar errado, até porque na época, né? O pessoal, ainda assim, é uma região de tráfico, de outras coisas, né? Não tráfego, tá? Tráfico mesmo. Região de tráfico. Então tinha tudo para dar... Tráfico também, né? Também. Funciona. Tem muito condicionamento. Gente. De trânsito, não de... E aí, cara, tinha tudo para dar errado, né? Foi quando Deus me tirou ali do meio da baguncinha, digamos assim. Me apresentou a igreja, né? A religião. E também esses profissionais que me levaram para um outro patamar de visão mesmo, assim, sabe? Então, o fato de olhar para o meu primeiro chefe, que inclusive foi um dentista, e eu via lá, ele tinha um carro de trilha, né? Tanto que hoje eu comprei um parecido. E eu falava, nossa, cara, isso é demais. Isso é incrível, né? Então, para mim, ele era o cara mais rico do mundo, assim, sabe? Hoje eu olho, eu falei, nossa... Quando a gente é pequeno, a gente tem uma dimensão diferente, né? E aí eu falava assim, não, eu quero que seja diferente. Então, o caminho que eu tenho... E aí uma coisa que eu poderia deixar até como dica aqui, né? Não interessa. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Ai, mas eu não gosto de tal coisa. Ai, mas mãe... Ai, mas... Cara... E principalmente se você tiver com um desejo ardente Exato. no alvo, né? Colorado, né? Colorado. Porque do contrário, você vai só se lamentar e não vai ter o foco de você buscar o que realmente você quer com o resultado final, né? Exato. Então, esse desejo ardente, né? E o desconforto também, porque um menino muito pobre pensar em fazer uma faculdade... Hoje já está um pouco mais tranquilo, mas na época era muito elitizado, né? Medicina e odontologia. Então, era algo surreal. Tanto que quando eu até falava com algumas pessoas, que é muito comum, você tá mal, tá te... Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Não. Conta outra, inventa outra. E... Enfim, aquele fogo ficou ali queimando, né? E como eu passei pelo laboratório de prótese, né? Se tiver algum dentista nos assistindo, então a gente ganha muita habilidade manual, né? Com coisas micro, né? Então eu esculpia um dente. Inclusive, teve até um dia dos namorados que eu fiz uma aliança para Carla. Olha! Em prata, né? Lógico, o ouro era muito caro e eu nem tinha casado. O ouro é só quando casa. E eu me lembro que eu esculpi as 2 alianças, né? Porque a gente fazia fundição e tal, dentro da odontologia, faz os implantes, faz tudo, né? E fazia a fundição e eu esculpi do meu jeito lá. E foi muito legal, porque tinha mais um valor sentimental do que... Lógico, não ficou tão reta que nem uma aliança. Né? Mas essa questão aí do desejo começou, e aí, como eu disse, foi indo, chegou num nível de conhecimento assim, que eu falei assim, cara, se eu continuar aqui, alguém vai ter que morrer, e eu não quero que isso aconteça. Então, eu preciso me desenvolver.
E aí eu preciso estudar, eu preciso ver novos caminhos. Pedi demissão. Sim. E o que te chamou a atenção na odontologia em específico? Só porque você estava no ambiente? Porque tem muita gente que ingressa num trabalho... Que já tá ali. E já tá ali, vou cursar ali porque eu estou aqui. Mas algo a mais... Porque depois disso você saiu do ambiente ali da odontologia. Qual que foi essa virada? Pô, vou fazer odontologia. O que foi puxou essa escolha? 2 caminhos que eu só vou conseguir te falar agora com essa etapa. Sim. Quando eu pedi demissão, ainda uma amiga da igreja, trabalhava no escritório de direito, falou, cara, você tá parado aí, você não quer trabalhar lá com a gente? E aí eu fui para esse escritório de direito, porque eu falei assim, deixa eu me permitir. Às vezes nem gosto tanto daquilo, tal, deixa eu conhecer outra área. E fui pro escritório de direito, inclusive um dos maiores do Brasil, na Tabapuã, aqui no Itaim Bibi. E aí eu me lembro que, cara, não rolou. Aí eu entrei como mensageiro, depois eu virei auxiliar administrativo, né? E aí eu fui crescendo, e aí chegou no mesmo ponto de novo. Que eu acho que isso é muito normal do empreendedorismo. Antes eu achava que era um problema. Do tipo assim, nossa, agora que está estabilizando, aí eu caio pro desconforto de novo. Exato. Não consegue ficar parado. Não consigo. Aí eu peguei essa parte boa do meu pai, mas eu transferi para essa parte. E aí eu falei assim, cara, eu não vai rolar ficar aqui, até porque realmente eu não me identifiquei com a área de direito, apesar também de seria uma faculdade que eu teria feito, né? E aí eu falei, deixa eu voltar para minha odonto, que eu amava e não sabia. E aí quando eu olhei para a faculdade, e até como trazendo uma visão agora, não só do que gosto, mas do que tem que ser feito, eu falei assim, cara, essa é a única oportunidade que eu tenho. E eu vou segurar ela com todas as forças. Não tem como dar errado. Pode demorar. Talvez alguém levaria 5 anos, 4 anos, nem que eu leve 10. Mas eu vou conseguir. Porque eu sabia que aquilo ia ser o primeiro desbloqueio maior da minha vida. Entendeu? E aí, a Carla, né, minha esposa, sempre, olha, vamos tentar estudar, mesmo que a gente passe fome, brincadeira. Mesmo que a gente fique bem difícil, né? Ela já é farmacêutica, né? E ela já tinha um salário, pelo menos, e um pouquinho melhor que o meu. E eu falei, cara, é isso. Eu acho que esse é o caminho. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E por que odonto também, né? Por ver lá no laboratório que tinha um consultório em cima a felicidade das pessoas em ter a sua saúde reestabelecida. Né? Vocês sem dentes, vocês não seriam ninguém. Sim, verdade. Uma questão de autoestima, por sinal. Tudo. Relacionamento, tudo tá ali, né? Tudo tá num sorriso, né? Então isso já, eu ficava bobo, assim. E principalmente o meu fato de ser um mini protesista, né? Porque eu nunca tive curso, mas eu era de vivência, né? Então o fato de saber que aquilo eu estava fazendo para ajudar as pessoas, então isso já me deixava muito feliz. E de ver o resultado delas, né? De elas ficarem, sabe, motivadas porque agora tem um sorriso. E outra questão também, eu fiz uma analogia financeira porque eu também era empreendedor. Eu não sou besta. Eu olhava assim, o patrão, tá ganhando X, vendeu tal tratamento, não sei o quê, esse negócio aqui é bom. Aí eu brinquei, eu falei assim, se eu ficar fazendo restauração, já vai ser melhor do que boa parte do cenário econômico aí. Né? Quanto mais se eu me der muito bem. Sim. Então eu fiz, e aí entra também aquele, até um clichê, né? Existem coisas que estão ao seu controle, né? Sim, e as que não estão. Então eu falei assim, isso está no meu controle. Eu vou penar muito aqui, mas está no meu controle. Então, financeiramente, também a questão do empreendedorismo, pelo fato de ser um consultório, inclusive hoje a gente está até estudando e montando aí um pouco alguns materiais para já lançar alguma coisa online, para cirurgiões dentistas terem também a visão empreendedora, porque só a técnica não paga a conta. Então, eu já via isso lá atrás também. Sim. Então você veio todos os cenários, você tudo, vivenciou até de outra área para confirmar, não, aqui é isso, e foi bom, que eu quero. Foi bom, né? Sim. E cara, o maior erro assim da mente pobre, e gente, não tem a ver com dinheiro, tá? É pobre tudo de conhecimento, pobre, né? De todos os sentidos, inclusive. A mentalidade pobre, e às vezes também os pais acabam errando no sentido de não deixar você sentir dor. E hoje eu entendo que o desconforto, que foi um pilar que eu levantei aqui, e o desejo ardente, principalmente para gente que vem de uma situação um pouco difícil, sem ele não tem como chegar lá. Sim. Entendeu? E aí um tio meu trabalhava num hotel, né? E aí um colega falou assim, cara, taxista ganha um dinheirinho, hein? Na época não existia Uber, né? Nada contra os Uber. Até porque eu fui por um tempo também. E aí imagina, deixa eu olhar aqui quantos anos eu tinha. Eu tinha 18, 21, isso mesmo, 21.
Com 21 anos de idade, não existia o Waze, não existia GPS. Amigão, era aquele livrinho. a Bíblia lá da cidade. Aquele livrinho. Z não sei o quê, aí você tinha que ir lá na página. Então, assim... Chamado guia, né? Guia. Boa, tinha até esquecido o nome. Então, imagina, cara, a cabeça do meu pai e da minha mãe com um jovem adolescente, de repente, pegando um carro para transitar. Na época também tinha muito assalto a taxista, ou algo do tipo. Então, cara, de novo, o Júlio escolhe o desconforto. De novo. E aí, eu tinha as frotas, né? Eu me lembro que eu peguei um carro alugado, você pagava uma diária, né? Eu me lembro que eu comecei a trabalhar, esse tio tava lá no hotel, aí ele mandava umas corridas para mim e tal. Só que eu não tinha horário. Se tivesse corrida de madrugada, de dia, de noite, né? E aí, outra coisa que é importante também frisar aqui. Cara, você não é nada ainda. Exato. Então, não queira se dar luxo, porque senão você não vai chegar em lugar nenhum. Sim. Tudo tem um percurso. Você precisa passar por isso. Entende? Então, assim, talvez hoje aqui eu tô falando mais para pessoas que, assim como eu, veio de uma situação um pouco mais difícil, né? Agora, imagino que, óbvio, uma criança que já vem de uma situação um pouco melhor, fica muito mais fácil. Exato. Mas pelo que eu percebo, é o contrário. Eu fico indignado. Tem amigos dentistas, assim, que pai, médico, dentista, tanto faz. E, cara, o cara consegue travar. E eu falava, gente, já pensou se eu partisse desse ponto onde eu estava hoje? Mas eu acho que eu acredito, na verdade, que está relacionado também com a ambição da pessoa, né? Porque por mais que, às vezes, a gente fala assim, poxa, a pessoa nasceu com condição, né, estrutural melhor do que a minha. Melhor. Mora aqui no Campo Belo. Então. Só que não tem a ambição que os pais desejaram para ele. Que é muito, né? Precisa, e é individual isso, né? Outra coisa que eu estava tentando uma reflexão hoje, conversando com uma pessoa... E aí eu falei, ela, não sei o quê, tô preocupada. Aí eu falei que também tava passando por algumas coisas. Ela falou assim, cara, fica tranquilo. Poucas pessoas colhem algo na casa dos 20 anos. Normalmente vai começar a colher 30, 35, 40. Porque tem esse processo, né? Ainda mais a gente que veio na periferia. Tem que plantar primeiro, né? Entendeu? Então, e a gente já quer estourar da noite pro dia. Exatamente. Entendeu? Então, agora você foi pro táxi. Fui pro táxi, comecei lá. Não sabia de nada, assim, das ruas de São Paulo, né? Sim. Um pouquinho, porque eu era office boy também, eu já tinha sido office boy, então deu para casar uma coisa com a outra. Mas andar de ônibus, Pra pelo menos não pegar uma contramão. Exato. Eu me lembro que o gerente que me alugou o carro, né? Que eu fui andar... saí da loja lá com o carro. Ele falou, cara, você me deixa ali num ponto tal? Porque você já tá indo para lá? Eu falei, beleza, entra aí. Era um Siena velho... A embreagem, cara, dura. Eu tinha que sentar perto do banco, assim, pra conseguir pisar. E, cara, esse cara entrou no carro, dava... Imagina, eu aprendi... Eu até brinco, né? A Carla, ela fala, não, mas eu que te ensinei a dirigir. Porque ela tinha um carro, ela já tinha outra condição. certeza que sim, né? Sim, foi ela. Eu falei, não, você me ensinou a sair do lugar. Porque, assim, quando eu fui pro táxi, aí eu vi que eu não sabia dirigir mesmo. Porque agora não é só sair do lugar ou dar uma voltinha no bairro, né? Cara, foi difícil. Foi difícil. Na primeira semana, um amigo falou assim, ó, vamos ali na virada cultural. Olha a loucura. Que tem muito cliente. Centro de São Paulo, agora tá distribuído, né? E aí eu me lembro que entrou 3 caras nesse táxi, 5 horas da manhã, sentido Raposo Tavares, quilômetro não sei o quê. Quando eles entraram, os 3 ainda sentou atrás, não falava nada. Eu falei, meu Deus, na minha primeira semana eu vou morrer? Na minha primeira semana vai dar ruim? Cara... Porém, como o Julião é vivido, né? Apesar de pouca idade, no meio do caminho, passando perto pelo Shopping Eldorado ali, eu vi que os caras não falavam nada, aí veio o meu instinto favelado. E aí eu falei, irmão, tá indo pra onde mesmo? Ah, tá, você manja não sei o quê. Manjo, pô, você conhece o Paulinho? Mano, nem sei quem é Paulinho. Você conhece o Paulinho? Aí o cara já olhou assim, o outro até acordou, né? Lá, pô, da Raposo lá e tal, o cara faz mal corre, não sei o quê, não sei o quê. Eu pintei o cara de, tipo, o pior marginal da região. Meu, o cara começou a desembestar de falar. Eu falei, opa, tá sob controle. Pelo menos, no máximo, vou ser roubado, né? E aí chegou no lugar lá, cara, quando parei o carro, eu falei, agora. Não sabia o que ia acontecer. Até porque eu era novato no táxi. E aí os caras saíram correndo do carro por causa do Paulinho, né? Porque senão eu acho que eles iam fazer alguma coisa. Sim. Meu, me livrei. E aí o desconforto mais uma vez. E aí falo pro meu pai descobriu isso aí um tempo agora atrás. Sim. Se ele soubesse, ele não ia deixar eu voltar.
E aí, consegui ingressar na faculdade de odontologia, graças ao táxi. O primeiro mês eu me lembro, como o escritório de direito me pagava R$ 1.200, um exemplo, né? Sim. Quando eu fui pro táxi, eu me lembro que o primeiro mês eu fiz 2.500, 2.800, eu não lembro. Eu falei, tô rico. Tô rico. Tô Esse é o estourado. problema, né? Ainda bem que você não gosta do desconforto, né? Ficar por muito tempo nele. Porque tem pessoas que, infelizmente, é isso, né? Tá ganhando um pouquinho mais, já Pronto, acha que é o estaciona. suficiente, estaciona. E o táxi foi uma grande sacada, porque imagine agora o Julinho saindo de mansões e de favelas. Eu entrava em lugares que eu ficava, meu Deus, isso existe? E aí, mais uma vez, aquela questão da ambiência, falando, olha, E de querer querido de Júlio, verdade. tá vendo que você pode muito mais? Tá vendo? Ô, Júlio, você apresentou o livro logo no início e eu tô com uma dúvida aqui, porque Certo. essa história, eu só não entendi qual foi o momento que você começou. Esse livro foi o que abriu em qual momento pra você, a sua mente? Vai chegar agora. Ótimo. Agora. Faculdade de odontologia. Eu vou dar um spoiler rapidinho. Tá. Quando eu terminei a odonto, eu me senti perdido, mas ao mesmo tempo eu tinha muito cliente, pelo que eu vou falar agora. E eu entendi que aí, né, conheci meu mentor até hoje, eu gosto de citar, porque a base minha é o Conrado Adolfo, né? E aí uma frase que ele dizia muito, lógico que ele também estava fazendo um pitch de venda para vender um curso, mas as habilidades que te trouxeram até aqui não serão as que te levarão para um novo nível. Então eu entendia que como cirurgião, beleza, Ok. daria para tocar. Mas eu sabia que tinha contador, eu sabia que tinha imposto, eu sabia que tinha um monte de coisa e eu queria prosperar também. É que são coisas que ficam no bastidores e a Exato. gente deixa despercebido, Exato. né? Passa Então, despercebido. Eu tinha que ter uma visão empreendedora da odontologia, não ser um dentista apenas. Entendeu? Então, voltando só um pouquinho, viro taxista, começo a faculdade. No meio da faculdade, começa a bagunçar tudo, porque era quase semi-integral, Sim. então não tinha tanto tempo para trabalhar, a Carla segurando as pontas, como sempre. E aí, um amigo do Nordeste, do Ceará, ele falou assim, cara, Júlio, você é protético de vivência, né? Meu, faz dentadura pro povo aí, cara. Cobra baratinho e você pelo menos vai ter tempo para estudar. Sim. E não é que eu fiz isso. Olha só. Ainda bem que você é um bom ouvinte É, também, né? é, E executa, né? E uma frase que eu gosto muito é, para uma mente preparada, tudo é aula. É isso. Para uma mente Maravilha. preparada, tudo é aula. Ótimo. E aí eu me lembro que esse amigo falou assim... Aí eu falei assim, verdade, cara. Aí conversei com outro cara lá, o José lá, e ele tinha uns equipamentos que ele queria vender de prótese, né? Aí nos fundos da casa da minha sogra eu montei o meu primeiro laboratório de prótese. E a prótese, não sei se vocês sabem, hoje mudou um pouco, né? Mas para fazer uma dentadura, você tem que colocar até dentro de uma panela para ela ferver a resina que é termicamente ativada para ela endurecer para ficar daquele jeitinho, né? Não sabia. Pensa o tanto de panela que a Carla perdeu por causa disso. E a resina não sai com nada, né? Não, esquece, chaleira, as panelas do casamento, putz! É um outro investimento que ela fez, né? sem saber. Nesse momento. Exato. Cara, e aí começa... Aí eu falei assim, falei com o tiozão lá do tio Carlos, né? Eu chamava ele de tio Carlos, do dono do táxi que eu alugava, né? Agora eu já estava no aeroporto de Congonhas, eu consegui... Aí, outro detalhe, desconforto da frota, porque eu trabalhava na rua, eu falei, não, preciso de um lugar melhor, fui para o aeroporto de Congonhas, paguei uma grana lá e consegui entrar, tinha que pagar um gelinho, que neles falam, e entrei. E aí depois, no meio da faculdade, aconteceu isso e eu pedi, devolvi o táxi, né? E fazia uns bicos ainda no aeroporto de fiscal, por isso que eu tenho bastante foto com o artista lá. E aí eu falei Aí comecei, atendi a Mariazinha, com a Claudinha, que não sei o quê, e as veinhas indicando. E como não tinha extração de dente, era boca limpa já, né? Não tinha dente. Não tinha risco de contaminação. Risco tem, né? Mas eu usava luva, eu fazia meu protocolo ali. Sim. Cara, imagina... Terminal Varginha, Capão Redondo, Mogi. Sei lá, cara. Eu entrei em cada lugar, eu tinha uma motinha, né? Uma Burgman. Eu tinha uma Burgman. Essa fase foi triste também, porque como apertou muito a situação, a gente tinha um Uno financiado em 48 vezes. Eu tive que vender o Uno porque eu já não tinha mais condição de ter ele. Caramba. E aí quem salvou a gente é a motinha. Deixa eu te falar uma coisa, só uma pergunta em relação ao táxi ainda, pra você entrar nessa parte de prótese. Além da parte financeira, você já falou isso pra mim algumas vezes, além da parte financeira, qual que foi a importância do táxi nessa sua formação? Porque o táxi foi um ganha-pão ali no início da faculdade, Sim, sim. mas depois ele teve um aporte ali na sua vida. Qual que foi essa importância? O fato de eu me relacionar com
empreendedores, empresários, executivos. Na época o táxi era um pouco elitizado, de certa forma, né? Não era todo mundo que usava. Então, isso me deu a possibilidade de conversar com pessoas que me davam visões, né? Olha, faz isso, olha, faz aquilo. É muito bom sobre isso. Então, eu acho que a questão da comunicação, né? Independente se você trouxer aqui o Donald Trump, eu não vou saber falar com ele porque não sei falar inglês ainda, mas isso não me intimida frente a nada. Então, hoje eu atendo pacientes com baixa condição e eu atendo pacientes muito ricos, né? E pacientes também muito famosos, né? Com 8 milhões de seguidores no Instagram. Então, isso para mim é muito tranquilo. Isso não me faz... diferente de alguns colegas que quando a gente se formou, eu me lembro que a gente atendeu junto em alguns lugares, e quando chegava aquele tiozão lá de gravata, altão, não sei o quê, aí o dentista já começava... Meu Deus do céu! Tipo, sabia fazer, mas a relação interpessoal era muito baixa. Então, tinha um dentista que ele brincava quando era molequinho, ele, eu vou ali fazer relações públicas. E eu ficava com esse negócio na cabeça. Eu falei, o que esse velho, um coreano, né? O que esse velho tá falando aí e tal? E depois fez muito sentido. Então, dentro do que você me disse, eu acho que isso foi, além da ambiência que o táxi me trouxe, por eu entrar em vários lugares, é a questão de conversar com as pessoas. E o que é legal do táxi? Eu sou cirurgião dentista protético, mas eu também sou psicólogo. Não de formação. Ah, tá. Imagina... Quanta gente... Cara, eu ouvi de tudo dentro daquele carro. Por quê? Antigamente, isso é de praxe. O cara, ele não fala nem pro psicólogo o que ele fala para um taxista. Sim. Entendeu? Então, assim, eu saía de Congonhas, sentido paulista, sentido interior, tanto faz. Cara, o cara dizendo todas as piores coisas da vida dele e as melhores também. Então, assim, cara, não, poxa, eu tô muito triste, eu tô pensando até em tirar a minha vida. Eu falei, cara, não, pelo amor de Deus, vem aqui. Aí eu já falava de Deus, aí o outro, não, eu vou trair. Eu falei, não trai não, senão você vai se lascar. Aí o outro, não. Então, assim como também vinha muita gente que também me alimentava muito, entendeu? Sim. Então, cara, faculdades que eu tenho, assim, né? O táxi e a odonto. Muito bom. O táxi e a odonto. Muito bom. Foi um divisor de águas. Show de bola. Agora, voltando pra parte da prótese. Aí você começou a ser... Cara, eu me lembro que... Igor, eu me lembro que eu comecei isso em julho. Comecei a cozinhar as próteses lá no fundo da casa da minha esposa, que a gente morava em cima, não tinha nem onde morar. Loucura. E aí, eu me lembro que eu fazia essas próteses, então uma ia indicando pra outra. E, cara, eu sempre fui assim, ó... leal comigo mesmo, entendeu? Não sou perfeito, tô longe de ser. Né? Ninguém né? Jesus, para mim, de fato, ele é o... enfim, ele mudou a história por conta disso, né? Da questão da perfeição. Mas eu tinha... Na prótese existem fases. E por que a maioria dos cirurgiões hoje não tem muito sucesso? Porque ele pula a fase. Então, você tem que moldar, depois você tem que provar o dente, você tem que ver se o paciente gostou, se está machucando ou não e tal. Então, imagina, só que assim, era barato o que eu cobrava, mas comparado ao que eu fazia já era um bom valor. Então, eu falei assim, não, eu vou focar na qualidade. Tá? Então, assim, nessa área de você atender 1 a 1, o mais forte é a entrega. Isso é o mínimo também. Sim. É a sua obrigação de entregar. Então, imagina... Todas aquelas senhoras de baixa renda sempre usando uma prótese mal adaptada, uma prótese que não segurava direito na boca, entre outros problemas, aparece um menino que vai lá e faz a prótese. E essas pessoas vêm de, 25 anos sem dente. Ela fala, nossa, e o que era top, cara? Essa parte é engraçada. Eu chegava com a maleta, eu tinha um baú na moto, aí eu chegava, tinha uma mesona assim na casa deles, né? Terminal Varginha, lá, umas quebradas bem, a moto nem passava. Eu tinha que deixar a motinha, orar, para ela ficar lá, né? Porque alguém podia roubar também, né? E aí, não pelas pessoas até, mas como eu já passava, vi o olheiro lá, e aí, irmão, suave? Subia. Cara, aí chegava eu lá, eu só não colocava o jaleco, porque senão ia ser muita papagaiada, né? Mas montava as próteses assim em cima, o material, porque eu já queria ir tentar adiantar, eu não pulava a fase. Mas eu queria fazer já o máximo de fase possível para não precisar voltar tantas vezes, né? E quando dava errado, eu tinha que voltar tudo de novo, cara. É engraçado você falar isso, sabe por quê? Eu tô vendo... Eu nem conhecia essa parte. Eu nem sei se outras pessoas, outros dentistas, odonto, enfim, fazem isso. Mas você fazia atendimento domiciliar. E pelo fato de eu estar chegando com aquelas maracutaia toda, eu só não cozinhava porque eu ia ter que pedir a panela dela emprestada. Mas entrava o marketing nessa situação. Sim. Eu vi elas falando assim, o meu doutor tá vindo hoje aqui.
Eu falei, nossa. Mas isso existe mesmo? Não, isso é fora da lei, não faça isso. Né? CRO, ninguém viu, hein? Foi antes. Edita foi antes, agora eu tô dentro da lei. Então, não é permitido por lei, né? Porém, o Brasil é um dos lugares que, mesmo até em São Paulo, tem pessoas que não têm dente. Tem pessoas que não têm a saúde bucal reestabelecida. E se você pegar Nordeste adentro, nem dentista tem. Então, assim, lógico, né? Eu acredito que... E tanto que eu estudei. Aqui não é uma pessoa doida que está falando isso, né? Que eu parei naquele momento. Eu fui buscar uma graduação, né? Então... essas pessoas, mesmo no informal, é que tem uns que são sujos mesmo. Aí tem que ser entregue para o conselho e tal, né? Mas eu ia em lugares que nem eles tinham em condição de ir num dentista, não tinha condição de pagar pelo valor normal, porque tem um custo da clínica e tal. E essas pessoas, se eu não tivesse lá, talvez elas nunca teriam dentes. Sim. Entendeu? Então, era legal esse lance do dentista a domicílio, né? Eu me intitulava como protético, eu nem dizia que era dentista, porque eu não tinha me formado. E ninguém sabia disso, né? Mas eu olhava no meu bloquinho de notas lá no meu Samsung, que não durava metade do dia a bateria, e eu falava... Aí quando chegou em dezembro, que eu olhei lá, deu um montante de, sei lá, 8 mil, alguma coisa assim. Lógico, eu ainda não entendia sobre precificação, que aí já vai entrar o que você tinha falado. E aí... eu falava, não, agora sim. Os 2 e pouco do táxi, depois... Eu falei, nossa, estourei. Nem formado. Fui me formando e aí chega numa fase bem difícil na faculdade. A última lista, de 8 a 12 mil reais de material. E agora? Como que paga? Como que paga? Eu falei, não tem nem o que vender para pagar. Se eu vender a moto, aí eu também não trabalho. Não faço nada. Não vai pra faculdade. E aí eu tranquei um semestre, né? Tranquei um semestre, muito triste ao mesmo tempo. E aí, só que você fica com vergonha de citar isso para as pessoas, né? Hoje eu não teria vergonha nenhuma. Na verdade, eu me orgulho da minha história, né? Se não fosse ela, eu não estaria aqui. Então, eu cheguei a um amigo, né? Quer dizer, um amigo meu, o Diego Rocha. Talvez você veja esse vídeo algum dia da sua vida. Dá até um pouco de emoção assim. Eu me lembro que o Diego comprou essa... Desculpa, gente. Fica à vontade. Imagina. Eu me lembro que o Diego comprou esses materiais com muito suor também, porque ele veio lá da Bahia, né? E ele chegou em mim e falou assim, Zé, meu nome é José Júlio, tá? E só me chama de Zé, ele e o meu pai. E é muito emblemático isso, porque ele é meu irmão, assim, pra vida, né? E o Diego chegou em mim e falou assim, Zé, cara, você tá todo enrolado. Eu falei, cara, tô todo enrolado e eu acho que não vai rolar mesmo, porque eu não sabia precificar, eu achava que aquele dinheiro era meu. Não, mas tinha que pagar material, tinha que pagar tudo e não sobrava tanta coisa. E era uma lista muito cara. E aí o Diego, ele pegou e falou assim, chegou com eles davam uma bolsona pra gente na faculdade com os materiais dentro. Ele chegou com a bolsa e falou assim, Zé, como a gente agora mudou de sala, de horário, não vai bater. Né? E aí eu ia voltar pro período da tarde para pagar menos também, né? Para conseguir estudar. Ele falou assim, e eu tenho preguiça de lavar o material. Também teve um interesse dele, teve um marketing por trás. Mentira. Porque se tivesse, ele teria selecionado o que ele ia me prestar. Ele chegou com os materiais lacrados e falou assim, Zé, pode usar, tá? Você só deixa organizado, porque eu chego à noite, né? O horário dele era de noite, que ele trabalhava no banco de call center. Tão sofrido quanto eu. Mas imagina, eu casado já tinha um monte de situações a mais. Ele tinha essa situação um pouco mais leve, porque era solteiro, né? E aí ele me emprestou esses materiais, cara. E eu te falo, Diegão, se não fosse você... Óbvio, né? Eu ia dar um jeito também. Sim. Mas ele foi um anjo. Foi Deus que colocou. Ali foi Deus agindo, literalmente. Sim. E imagina uma pessoa pegar um material ali, 10 mil reais numa bolsa, né? E falar assim, toma aqui, pode usar. Com toda a confiança do mundo. Sim. Entendeu? Então... Se não fosse o Diegão, eu não teria me formado. Que show. Me formei em odonto, né? Feliz da vida, eu e o Diegão lá. O Diegão se formou um semestre na frente, né? Ele ficava me zoando, Zé, repetiu. A gente se formou e aí o Diego voltou para Bahia, né? Que é a terra dele e tal. Quase todo santo dia. Eu acho que eu falo mais com o Diego do que com meu pai. Todo dia, tipo, o cara tá lá. Às vezes eu sumo, às vezes ele some. Aí um vai lembrando o outro que a gente existe. Ele veio para São Paulo, a gente deu alguns cursos para ele de mentoria. Tipo assim, a minha dívida ela é impagável, sabe? Tanto com a igreja quanto com o Diego, né? Sim. E aí, terminei o odonto. Aí fui para uma clínica de urgência, 24 horas.
Lembra do táxi? Eu já sabia falar com todo mundo. E aí eu me lembro que não tinha espaço para entrar nessa clínica porque já tinha plantonista o suficiente. Aí o que aconteceu? A minha esposa, né, ela conhecia a mãe de um dos dentistas que era dono, conversou com ele e falou, o Júlio se formou. Ah, perdão, volta um pouco antes. Faltando 6 meses, a Carla fala com essa doutora que atendia ela, né? A gente se matava para pagar até a consulta dela, que pra gente era muito caro, mas ela era muito boa. E aí é onde, desde lá, eu sempre valorizei a questão profissional. Se eu não posso pagar o seu preço, eu não pago, eu não falo que está caro. Entendeu? Importante isso, né? Então, assim, não é para mim. E tá tudo bem, entende? E quando eu gosto muito, o que eu faço? Eu trabalho e depois eu vou. Eu não preciso fazer hoje também, lógico, algumas coisas de saúde e tal. E aí eu me lembro que a Carla apresentou para essa moça e ela falou, olha, meu consultório é muito pequeno, você não quer ir lá para a clínica dos meninos, que lá bomba mesmo e tal? Mesmo faltando 6 meses para me formar, eu falei, eu vou. Cheguei lá, conversei com eles e tal, os meninos me apresentaram lá. Eu falei, cara, eu não quero ganhar R$1 aqui, só quero ficar aqui. Ambiência. Colocar na prática mesmo. Eu só quero estar aqui. Não, mas nem podia, porque eu criei, tá? Eles têm uma rede hoje de 24 horas, né? Tem 4 clínicas, 5, sei lá. E eu criei a função estagiário gratuita. Não remunerado. Não remunerado. Olha o risco que eu estava criando para eles, né? Moral da história. Trabalhei ali, eu me lembro que aí eu me formei, peguei o CRO, né? Aí eu já estava dentro da lei. E um dia, um dos plantonistas, era Dia dos Pais. Aí ele falou assim, ô Júlio, eu já estava lá no grupo, eu dormia lá às vezes, porque é 24 horas, e eu aproveitava o máximo, né, para aprender, né? E a Carla segurando as pontas. Por trás de um grande homem, né? De um homem existe uma grande mulher, isso é fato na minha vida, principalmente. E aí eu me lembro que, nossa, até dinheiro para comer alguma coisa assim era muito difícil e tal, comia lá com eles. E aí eu me lembro que esse rapaz tinha um Dia dos Pais, e ele via que eu era conversador, né, de certa forma. Ele falou, cara, você já está formado. Se eu falar para os caras dar uma oportunidade para você de verdade agora, eles não vão dar, porque tem muito plantonista bom. E plantonista bom não é o que faz o tratamento, é o que vende bem. Entendeu? É o que faz acontecer aquela clínica de madrugada, final de semana. E tem que pagar mesmo o preço. Isso é empresa, amigo. Não existe. É resultado. Eu me lembro que tinha um grupo do WhatsApp e toda vez que eles vendiam um tratamento, por exemplo, de R$1.000, aí jogavam um desenho do Maico, assim, tipo, dançando, sabe? Porque vendeu uma boa venda, né? Moral da história, primeiro dia do Júlio, como dentista e vendedor, avaliador, né? E aí, 10 horas da manhã, eu solto um Michael no grupo. Os caras nem sabiam que eu tava atendendo, eu fui escondido, cara. E aí, o dono lá, né? Falei, que é isso? Que esse menino aí? Ele sabia que era eu, mas como que ele tá lançando um Michael, né? O Michael era o nosso símbolo lá, de dinheiro, assim. E 2 horas da tarde, toma outro Michael, 3 horas, outro Michael, 6, outro Michael e não sei o quê. E, cara... Olhos brilharam. Rebentei. Eu falei, agora sim. E a mente do empreendedor é essa, né? Depois já fala, nossa, só foi 6 mil, que troca. Podia ser mais. Podia ser mais. E aí eles falaram, não, o menino leva jeito. Aí já me deram uns plantões que ninguém queria, aquele dia que ninguém vai, e mesmo assim eu continuei indo. Porém, chegou uma hora que eu olhava e falava, meu Deus, não vai entrar ninguém aqui. Porque eu ia nos piores dias, aí já o empreendedorismo começou a me cutucar de novo, né? E aí foi quando a Carla pegou, conheceu o Conrado, né? E viu. Ela falou assim, cara, tudo que ele fala se identifica muito com o Júlio. Ele gosta muito de vendas também. Ele gosta muito de empreendedorismo. Aí a Carla foi, comprou um ingresso de uma imersão e falou, você vai? Eu falei, mas quem é esse cara? Eu nunca nem vi ele. Não, você vai. E ela viu o meu perfil e ela falou, cara, vai dar tudo certo. E aí tá lá o Júlio, agora formado, ganhando um pouquinho melhor, numa imersão, né? E aí eu me lembro que eu queria trocar a motinha, cara. A motinha já não aguentava mais. A gente tá no tempo aqui, tá tranquilo? Tá tranquilo. A gente tinha que trocar a motinha, né? Eu queria trocar a motinha porque, gente, eu tava 8 anos com a moto. A moto não tava aguentando mais. Uma vez ela parou na marginal. E aí eu peguei e falei assim... Aí eu me lembro que eu tinha juntado um dinheirinho de plantão, né? E aí... Um dinheirinho de plantão. E aí eu peguei e falei assim... eu vou trocar essa moto e tal. E fui pra imersão. As habilidades que te trouxeram até aqui não te levarão para um novo nível. Eu falei, aí, bum, explodiu. Filho de uma mãe. Eu preciso trocar a moto, cara. A moto, pitch de venda, R$15 mil o curso. Aí quando eu passei no estacionamento do Center Norte, eu vi uma PCX lá, né? Eu falei, nossa, eu queria tanto. Aí no final, o bicho me pegou no pitch e eu comprei o curso. E uma moça, quem fez vender o curso não foi ele. Foi uma moça que chegou perto de mim e falou assim... Eu brinquei com ela, eu falei, caraca, eu tava pra comprar uma motinha e tal, não sei o quê.
Aí ela falou assim, você vai comprar 15 motos depois. Ponto. Acabou. Aí ela que fez o pitch. E ela nem tava vendendo nada. Ela só tava converteu. Ela só converteu. Eu falei, cara, é isso. E aí, o Conrado, né? Ele pegou e citou lá sobre o Pai Rico, né? O livro e tal. E ele falou assim, gente, eu não vou ensinar nada pra vocês, de certa forma, porque é pouco tempo aqui. Mas, leia isso e leia isso. E aí foi o divisor de águas. Aí, o instinto empreendedor eu tinha, mas eu não tinha instrução. E aí esse livro foi a grande virada de chave na minha vida. Inclusive, depois eu batizei a Carla com ele também, né? E aí eu me lembro que... Como assim? Batizei ela, porque ela tinha aquela visão do CLT só apenas, né? Tá. Lá no começo você falou os 2 batismos. Isso. E aí eu me lembro que mudou tudo, né? Porque... Eita. Que isso? Gente, É a Siri, cara, a Siri. É a Siri, meu Deus, deixa eu desligar essa internet aqui. Tá vendo? Pessoal, aqui tudo é aula. E aí eu me lembro que isso mudou. E aí eu tava nessa clínica de urgência, tava devagar, bababá. Falei, vou montar meu primeiro consultório. Comecei a procurar um monte de salinha lá no bairro, lá do Jardim Ângela. Até que a minha mãe chegou em mim. E a minha mãe, a melhor pessoa que existe no planeta. Ela cuidou de uma senhora que estava em câncer terminal por 3 meses sem a gente saber. Olha isso, cara. Ela dava banho numa pessoa que mal conseguia ir no banheiro, entende? A situação. Então, minha mãe, se ela não for pro céu, eu não vou, com certeza. Não vou. E aí eu me lembro que minha mãe chegou em mim com muita sabedoria e falou, Júlio, você tá querendo abrir esse negócio aí, quanto que precisa? Minha mãe, coitada, não tinha nem dinheiro. Sua mãe não trabalhava? Minha mãe, ela cuidava de crianças, né? Eu falo cuidava porque agora eu tirei ela das crianças e ela vai cuidar da minha criança, que é a minha filha. Dá um pouco de paz para ela. E aí eu me lembro que ela falou, não pega empréstimo. Eu tenho 5 mil reais aqui, o papel tava até tipo mofado, sabe? Tava no colchão. Ela guardava embaixo do colchão. Tipo. E aí ela falou, vou falar com suas tias, se alguém arrumar Ela já mais... entendia que poupança também não era... Não rolava. Minha mãe é analfabeta. Nem sabe ler, coitada. Meu pai um pouquinho. E aí eu me lembro que... Mais esperta. Muito. Muito esperta. E que louco, né? Você vê a questão das limitações mentais do ser humano e as nossas limitações. Ela me ensinou o abecedário. Quem já viu uma coisa dessa? Ela tinha aquelas tabuadinhas que vinha tabuada do outro lado. A, B, C, D e tal. Ela me ensinou. E aí eu que uni as palavras e aprendi a ler. E ela teve um bloqueio, não sei, da infância, alguma coisa, e não conseguiu seguir com isso. Mas minha mãe, mais uma vez, além do abecedário, chegou em mim e falou, olha, pega 5 mil reais aqui, pega 5 da sua tia ali emprestada e tal, e monta lá. Cara, eu chorei tanto, velho. Tanto. Por que banco ia me emprestar 25 mil reais? Que era o mínimo. Gente, 25 mil hoje é uma cadeirinha, tá? Imagina. Então era bem difícil, né? Aí eu comprei tudo usado com um colega lá e aí toquei meu consultório. Lembra das senhorinhas que ia indicando uma a uma? Aí quando eu me formei, eu falei, gente, agora, se quiser, eu vou atender, mas eu tenho um consultório. Vá no consultório. E aí elas passaram aí para o consultório. E todos os colegas, e aí é o grande problema, né? Ninguém aceita que você saia do mesmo lugar que eles e que você evolua. Sim. Entendeu? A questão da ambiência, né? Como eu falei, o lado ruim, né? Você tá no ambiente, ele te puxa, não tem jeito. E jeito. aí eu me lembro que um tio meu, umas pessoas, nossa, esse moleque... E de fato, não que é maldade deles, mas aquilo poderia me desanimar também. Sim. Então tem que ter cuidado com o que você fala, né? E aí eu me lembro que eles falavam assim... ele é louco, ele acabou de se formar, 6 meses ele vai abrir um consultório, né? Pedir dinheiro emprestado pra Deus e o mundo. Cara, tanto que eu pedi pra um e ele falou, não tenho e tal. Você falou 6 meses? De formato. Depois que você se formou, que você já abriu, né? Isso. Eu acho que comigo foi exatamente a mesma coisa. Sério? Que legal. Eu não, na verdade, sempre tive, né, a ambição de ter o meu próprio consultório, embora hoje eu... Não. Eu prefiro continuar atendendo legal, a domicílio, sim. E foi mais ou menos esse time aí. Só que aí depois que você realiza sonho, e é importante a gente falar sobre isso também, né? Realizou um sonho próximo, né? Não fica encanado com aquele, que eu acho que é exatamente o que aconteceu com você. Você abriu lá, né? Lá no Jardim Ângela. Lá no Jardim Ângela, e hoje você não está mais exatamente, lá. Né? Exatamente. E aí, com aquela cadeirinha velha, né? Eu me lembro que o braço dela caiu, o paciente só faltava cair assim pro lado. Terrível negócio, mas eu amava. E eu lembro que, lógico, aí tinha essas indicações que criam uma demanda reprimida, mas depois eu tinha feito dentadura para todo mundo, não tinha mais ninguém para atender. Agora, o marketing precisava funcionar, e o marketing era o boca a boca, e eu precisava atender novas pessoas, né? Aí eu me lembro que foi uma fase um pouquinho difícil também, eu estava ornando com a clínica 24 horas, mas eu falei, cara, isso aqui não vai dar certo.
Se eu não cancelar lá para realmente focar aqui, não vai dar certo. O que vocês focam, expande, né? O que eu fiz? Pedi demissão de novo. Fui para esse consultório meu, foquei lá. Eu me lembro que... Eu não lembro... Você vê, eu tava tanto no desejo ardente que eu não tinha noção do que estava acontecendo. Tinha que dar certo. Não tinha outra opção. Não tinha. E aí eu me lembro que a Carla falava... Hoje ela fala para mim, não entrava ninguém no consultório. E quando eu entrava, eu via você lá com o sorrisão aberto, feliz, sabe? E quando entrava uma pessoa assim, ela falava por trás, será que esse negócio vai dar certo? E aí eu me lembro que aí foi enchendo esse consultório, lógico, estava no meu bairro. Sim. Aí o que mais tinha? Adventista e taxista. Era o seu público. Meu público-alvo, né? Então eu nichei sem querer essa galera, né? Mesmo sem ter estudado um pouco sobre marketing. E aí eu me lembro que comecei a atender, deu mais ou menos uns 2, 3 anos, já não tinha mais espaço. Eu me lembro que eu comprei uma cadeira para outra sala, eu já tinha, olha a visão, né? Eu montei uma sala e o cara falou assim... Não foi nem arquiteto que eu não tinha dinheiro para isso. Ele falou, cara, dá para ter uma segunda sala. Quer deixar pelo menos as paredes? Eu falei, pode ser. Deixa essas paredes aí que depois a gente coloca uma cadeira aí. Aí eu me lembro que eu comprei uma cadeira na palavra e eu ia pagando. E é importante a questão de você ser honesto, né? Sim. Isso que vai te levar também para frente. Eu me lembro que eu pagava a cadeira por mês pro cara e aí eu já tava com minhas duas... Aí já tinha contratei uma secretária e tal. Aí o negócio foi fluindo. Quando passou esses 3 anos de início, já estava muito bom. Comparado ao tempo, eu jamais imaginei que eu ia conseguir um faturamento semelhante, que eu ia ter uma qualidade de vida. Eu brinco que eu comecei a viver depois dos 29, 30 anos, que era muito difícil antes. Era só sobrevivência, né? Exato, sobrevivência. E aí, uma vez, num curso, a pessoa falou, agora não lembro quem foi que falou assim, não tenha medo de trocar o bom pelo ótimo. Não tenha medo de trocar o bom pelo ótimo. Eu acho que faz sentido com o que a gente estava conversando, Sim, né? Com certeza. É isso. Então, assim... Cara, não tenha medo. E aí outro colega também aí do marketing digital, inclusive o meu mentor lá, erra logo, cara. Erra logo. E qual que é o problema nosso, tá? Principalmente quem veio da escassez financeira. Quando você erra, você acha que você vai voltar lá pra viela. Entendeu? E não vai. Você vai perder alguns R$1.000 ali e pronto. Entende? Mas o aprendizado que ficou vale muito mais do que o dinheiro que foi perdido. Sim, e para nós, né, que tem essa... nasceu dessa forma, né, com mais escassez, digamos assim. Sim, financeiro. É muito mais fácil, né? A gente consegue se adaptar rapidamente. Porque você perdeu um pouco, mas você já tem uma experiência de vivência. Essas mensagens que eu vi lá atrás, né? E eu olhava assim, o chão tá aqui, tipo, de boa, não vou cair muito fundo, né? Mas enfim, aí surgiu a dor de a gente montar uma clínica mesmo, aí com mínimo 4 consultórios, uma coisa mais padrão, um bairro mais... posicionado hoje, por enquanto a gente ainda tá até o desconforto, tá aumentando já o desconforto. A gente tá ali no Alto da Boa Vista, né? Legal. Peguei um lugar bem bacana assim também, né? Reformei tudo e tal. Só que o desconforto foi na hora errada. Quando eu aluguei, fechou todos os comércios, que era a pandemia. A pandemia. Loucura, cara. E aí eu, mesmo astral, com desejo ardente, fui lá, comprava nos materiais clandestinos que estavam abertos meia porta e fiz o negócio acontecer. E na pandemia foi um período que lá no Jardim Ângela foi onde eu ganhei mais dinheiro, no bom sentido assim. Porque tava a quebrada, digamos assim, viu que... Tava viva ainda, né? O Covid ia matar a gente de fome, não dele mesmo. E aí todo mundo falou, cara... Eu me lembro de eu fazendo já um pouco de estética, uma bichectomia, e a mulher lá trabalhando, porque tinha que ficar conectado, né? Era o começo do home. Sim. Então, desenrolamos muito bem e isso sustentou a outra. E aí a gente está agora nessa clínica atual, há pelo menos aí uns 3 anos, né? Estudando já para ir para um outro endereço um pouco maior, porque já não cabe mais. Pra gente entender... Desculpa. Pode continuar. Pra gente entender também uma coisa, né? O caos, ele só é caos por uma pessoa que não está preparada, que vai enxergar exatamente dessa forma, né? Porque a pandemia, ela cresceu para muita gente que, mesmo não preparada psicologicamente, porque eu acho que ninguém estava nesse momento, né? Sim. Mas ela evoluiu muita gente, né? Muito. E isso é importante, porque as pessoas que acham que aconteceu um fator aqui específico, foi uma pandemia geral, né? Aliás, pandemia é isso, né? É generalizado. Mas se as pessoas acreditarem que o caos, ele não faz um... Ai, como que eu posso dizer? Ele... Faz parte.
não é que não faz parte. Mares tranquilos não formam bons marinheiros. Exato, né? exato. É o processo. É o processo. E as pessoas precisam enxergar que é através do caos que a gente consegue evoluir cada vez mais. E não na zona de conforto, Exato, né? Que a gente E acredita. hoje, em outro patamar, graças a Deus, com uma mentalidade milionária, indico para todo mundo também o Mente Milionária, o livro, né? Ótimo Mentalidade também. milionária e alguns poucos dinheiros aí também. Hoje, antigamente, para tomar uma decisão era mais fácil porque não tinha o que perder. Hoje, uma movimentação errada, eu já perderia algo considerável. Mas o caminho continua o mesmo. Sim. Com certeza. Os desafios, na verdade, só aumentam, né? Exatamente. E o que você não supera vira o seu limite. O que você não supera vira o seu limite. Então, se isso está te bloqueando, se isso está te trazendo algum desconforto de você não ter certeza, cara, a pior babaquice do ser humano é querer ter controle de coisas que não tem Que controle. não tem. Não tem como. Você E aí precisa... fica alimentando aquilo, né? Exato. Ai, mas e se tiver outra pandemia de novo? E se eu não tiver dinheiro? E se, cara... E se você excluir o si da sua vida? Nossa, né? muita coisa funciona. Muita coisa funciona. Então, hoje no patamar que eu tô, né? Hoje eu tenho uma equipe, né, cirúrgica comigo. Inclusive, minha esposa também depois fez odonto. Agregou Vocês junto com a trabalham gente. juntos? Sim. Legal. Hoje ela faz residência em bucomaxilo, também tem os outros doutores, a doutora Tainá, entre outros, que trabalham com a gente também. Então, hoje o meu negócio está um pouco mais autogerenciável, não está dependendo 100% de mim. E com as habilidades que eu criei agora no empreendedorismo odontológico, a gente vai começar a dar assessorias para dentistas que, se o Júlio conseguiu, querido, você vai conseguir, não tenha dúvida disso, tá? Então, em linhas diretas aqui, os pilares que eu levantei para vocês, o desconforto, né? E o desejo ardente é o que vai te levar para um novo nível. Se você levar até para a sua área, né, do esporte, né? Eu acho que não existe nenhum atleta que chega lá na ponta sem dor. Não existe. O Phelps, entre outros, os que correm, os que nadam, tanto faz, né? E um programa que eu acho, uma propaganda do Phelps que eu acho muito bonita o sucesso ele acontece no escuro, né? Com certeza. É no escuro. Com certeza. Depois ele vem para a luz. Então, não se limite. Não se limite. Tenha um desejo ardente. Para de conversa furada, tipo, nossa, eu queria tanto que acontecesse tal coisa. Se isso não arder, querido, não vai rolar. Você não vai alcançar. E eu acho que eu complementaria, não estou falando com as suas palavras, mas com as minhas, acreditar a longo prazo. Isso. Né? Você vai no processo, curto prazo, vai plantando, vai colhendo ali, mas pensar a longo prazo. E você me fez pensar no seguinte, a gente usa também lá no consultório um aparelho para ficar medindo a questão da pressão arterial, da respiração, saturação e o oxímetro, né? O oxímetro. Aquele negócio é mirabolante, né? Sim. Porque da visão de criança ele fica assim, e se a linha ficar reta, ferrou. Acabou o tempo. A minha esposa está mais dentro de UTI, então ela realmente tem muito mais experiência com essa parte do que eu. E aí o ser humano ele acha que a vida vai ser assim. E amigo, assim só existe uma. Entendeu? Ou também um outro viés que o nosso crescimento, normalmente, ele continua, às vezes, em linha reta e depois ele consegue ascender. Fazer as curvas, né? Agora, quem acha que vai ser assim, ó? Cara, eu acho que é assim, ó. Aí, volta. E tudo bem se for assim também, Exato. né? Porque É a construção. Não se ganha só em dinheiro, se ganha em conhecimento para você conseguir para um novo nível. Exato. Falando em conhecimento e bagagem, se você tivesse que deixar uma mensagem pra... Nossa, será que sobrou aí mensagem? Ele deixou uma Mas carregada de mensagem carro-chefe, agora. aquilo que te molda, aquilo que te desconstrói, foi um ponto de desconstrução pra você. Se você tivesse que deixar essa mensagem aí pra 8 bi de pessoas quase, pra todo mundo, o algoritmo vai entregar de alguma forma, entendeu? Vai subir banner, vai subir anúncio no Instagram, no TikTok, enfim. Qual que seria essa mensagem? Você me pegou, hein? Porque... foram várias aqui mesmo. Foram várias, ele distribuiu. Mas, assim como ele me trouxe aqui, e ele vai me levar para novos caminhos e para outros lugares, eu uso uma frase que a gente sempre usou muito lá no Clube dos Bravadores, né? Que foi uma outra empresa que me fez ser o que eu sou. Se você realmente tiver um desejo ardente, mas tendo Deus como base, ou seja, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, essa base é a que eu levo para tudo, porque, querido, não é você que vai decidir se eu vou chegar lá ou não.
Apenas ele, né? E ele, o sonho dele é maior do que o meu para mim. Então eu tenho certeza que ele vai querer que a gente toque o terror na terra. Com certeza. Tá? Então você pode todas as coisas. Com desejo ardente e com desconforto. Muito Maravilha, bom, maravilha. muito bom. Deixa as suas redes sociais pra essa câmera aqui, pra galera, da clínica também. Bom, minha rede social, Dr. Lira, né? Tá lá como cirurgião dentista, Clínica Lira, Clínica Odontologia Estética. E a gente está nas redes sociais também, tem muitos casos lá de antes e depois. E em breve, você que de repente é da área, né? A gente vai ter aí tanto cursos técnicos, no sentido de ensinar a nossa técnica, né? Eu trouxe a parte escultural da prótese dentária para as cirurgias da face, né? Tanto Perfeito. também para aqueles que querem entender sobre como gerenciar. Porque às vezes, principalmente a gente que é da área de serviço, a gente acha que a técnica ou o procedimento ou o serviço é o todo. E ele só representa 20% a 30%. Existe todo um sistema de marketing, de estrutura. Então, gestão. A gente vai trabalhar com essa gestão de marketing e finanças, né? Ajudando dentistas também a fazer que nem o Júlio aí, do capão ao milhão. Ah, legal! Uma frase de impacto, O né? slogan tá em Do dia. capão ao milhão, grava aí. Já registra aí pra ninguém pegar. Muito bom, muito bom. Galera, esse foi o nosso Pode Desconstruir. Não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, lá no YouTube, no TikTok, no Instagram, @Pode Desconstruir. Também a gente no nosso pessoal, na verdade. O meu é igorsouza.ufc. E o meu é a.Line Brito. Eu já tô ensaiada, você percebeu? Nossa, entendeu? Não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, compartilhar para as pessoas. O seu like é muito importante. Ah, Igor, e quem não curte a página, Que não acontece? prospera. Ah, não prospera. essa não, é boa. Não. Vamos fazer o seguinte? Deixa uma mensagem, uma palavra para o pessoal comentar aqui embaixo. Quem chegou aqui no final? Vamos lá. Desejo ardente. Desejo ardente. Então, Desejo se você ardente. chegou até aqui no final, comente aqui embaixo. Desejo ardente. Para tudo certo. Pra você prosperar, óbvio. Se não, Se não... você já tá condenado. Brincadeira. Perfeito. Galera, Tchau, gente. Até a próxima. um abraço.